Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus permaneçam sobre nós. Eu gostaria de deixar aqui para vocês uma meditação na palavra do Senhor, baseada aqui na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, nos versículos 15 e 16. Nos diz assim a palavra de Deus: Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, ao teu descendente, que é Cristo. Amém. Louvado seja Deus por sua palavra. Meus amados irmãos, o Senhor Deus decidiu revelar-se a Abraão e fazer com ele uma aliança que tinha o caráter de um testamento. Significa dizer que Deus deixava o seu testamento para Abraão, e Abraão então seria o beneficiário de todas as promessas, de toda a herança que Deus iria deixar para ele, não é? Então, Abraão recebe a promessa de receber uma herança que vem da parte de Deus. Essa herança tinha pelo menos 3 promessas básicas. A primeira delas é que Deus prometeu a Abraão que a sua descendência seria tão numerosa como os grãos de areia que há numa praia, ou como as estrelas do céu, uma descendência inumerável, incontável. Deus também promete a Abraão que lhes daria a ele e a sua descendência uma terra, que fica conhecida na Bíblia como a terra prometida, e essa terra é a terra de Canaã. Deus promete que irá retirar daquele lugar todos os habitantes originais da terra, e Deus fará com que aquilo pertença a Abraão e a sua descendência. E nós também temos a promessa, meus amados irmãos, de bênção para todas as nações. Deus diz a Abraão que nele e no seu descendente seriam abençoadas todas as famílias da terra. Essa aliança, esse testamento, essas promessas, elas não poderiam ser conquistadas por Abraão conforme os seus próprios méritos, porque ele não tinha poder para isso. Por exemplo, Abraão já era um homem idoso e a sua mulher era estéril. Como eles poderiam ter tantos filhos assim? Abraão também não era dono de um grande exército para poder desterrar reinos, desterrar nações e conquistar um território. Ele também não era um rei de grande influência, de grande poder, que poderia com a sua bondade simplesmente abençoar povos e nações. Não. Todas essas promessas foram feitas e foram concretizadas tão somente pelo amor gracioso de Deus a Abraão, e não por seus méritos. Tudo foi recebido pela fé, conforme as promessas que Deus lhe fez. O apóstolo Paulo, meus amados irmãos, de forma maravilhosa, vai ligar o Senhor Jesus Cristo a Abraão. E Paulo vai dizer que as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. E Paulo diz que o descendente de Abraão é Jesus Cristo. E assim, quando Deus realizou todas aquelas bênçãos no Antigo Testamento, quando Deus de fato concedeu uma descendência muito grande a Abraão a partir de Isaac, seu filho, depois os seus netos Jacó e todas as tribos de Jacó, todo o povo de Israel, Deus concedeu de fato a Abraão uma descendência muito grande que é o povo de Israel. Deus concedeu a Abraão e o seu descendente a Canaã física, o estado de Israel. Deus lhes deu o território, Deus desterrou nações. E através deles, outras nações foram abençoadas ali, porque o propósito de Deus para o povo dele é que sempre tenha um caráter missional de fazer Deus conhecido a outras nações.
Contudo, essas bênçãos que foram realizadas lá no Antigo Testamento, no povo de Israel como cumprimento, elas eram apenas parciais. Essas bênçãos elas só serão plenificadas em Cristo, que é o descendente de Abraão. Cristo, portanto, é tanto herdeiro de todas as promessas que Deus fez a Abraão, como ele é o próprio cumpridor dessas promessas. Percebam, meus amados irmãos, somente na pessoa de Jesus Cristo é que Abraão pôde agora ter descendentes incalculáveis, que são os da fé. Todos aqueles que têm fé em Cristo como seu Salvador, assim como Abraão teve fé em Deus e nas suas promessas, eles agora são filhos de Abraão. Os filhos de Abraão, então, não são apenas agora os israelitas, que são da descendência carnal de Abraão. Os filhos de Abraão são todos os crentes, de todos os lugares, ou seja, em Cristo sim, se alcança a plenitude dessa promessa de uma descendência incalculável. Também em Cristo, meus amados irmãos, nós vamos alcançar a promessa de que todas as nações da terra serão abençoadas. Quando o Senhor Jesus Cristo disse: "Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as nações", em Cristo todas as nações da terra são abençoadas com o evangelho. Todos os eleitos de todos os lugares da terra são chamados ao arrependimento e recebem o perdão dos seus pecados e recebem a bênção da vida eterna. Cristo, então, como descendente de Abraão, abençoa todos os povos da terra. E finalmente, meus amados irmãos, em Cristo nós temos a promessa não mais de uma Canaã física que fica lá na região da Palestina, mas em Cristo nós temos a promessa da Canaã celestial, da Jerusalém celestial. Cristo, então, é aquele que recebe essa herança de uma terra, meus amados irmãos, espiritual, de uma nova criação, de um novo céu, de uma nova terra. E todos aqueles, então, agora que estão em Cristo, eles receberão essa herança do novo céu, da nova terra, não mais de um reino físico aqui nessa criação, mas de um reino eterno, de uma Canaã eterna, de uma Jerusalém celestial, de uma habitação eterna diante de Deus, da terra prometida espiritualmente. Portanto, meus amados irmãos, Cristo é o herdeiro e é o pleno cumpridor de todas as promessas feitas a Abraão. Se você está em Cristo, você também é herdeiro disso. Se você está em Cristo, você recebeu todas essas bênçãos. Se você está em Cristo agora, você faz parte dessa grande família de Deus, daqueles que são chamados pela promessa de salvação, daqueles que recebem pela fé a promessa de Deus de salvação. Se você crê como creu Abraão em Cristo Jesus, você é herdeiro da promessa de salvação. Se você está em Cristo, você faz parte dessa grande família mundial, dessa igreja universal, dessa família espalhada pelo mundo inteiro, unida pela fé. Se você está em Cristo, meu irmão, você recebeu a garantia de uma vida eterna, de uma habitação eterna, de uma Canaã eterna, de uma Canaã celestial. Nós, então, que estamos em Cristo, nós somos herdeiros de todas as promessas que foram feitas a Abraão, que não recebemos porque nós merecemos, mas tão somente pelo amor gracioso de Deus, pela fidelidade de Deus de cumprir as suas promessas, que não podem falhar jamais. Mas você também precisa ser, já que você é herdeiro, você também precisa ser cumpridor disso. Você precisa anunciar às pessoas ao seu redor a fé em Deus. Você precisa chamar as pessoas a crerem em Deus, a terem fé na sua palavra, nas suas promessas, a terem fé na presença de Deus, a colocarem sua confiança não em si mesmo, mas em Deus, sobretudo nesses momentos de grande tribulação. Se você está em Cristo, você faz parte dessa descendência inumerável, dessa igreja. Você tem a responsabilidade de fortalecer os seus irmãos, de cooperar com seus irmãos. Se você está em Cristo agora,
A sua esperança não está mais posta nesse mundo, mas você tem uma esperança na revelação de Jesus. Você sabe que a sua caminhada aqui, ela é passageira, você é um forasteiro, a sua morada eterna é a Jerusalém celestial. A herança mais importante, portanto, que nós temos, irmãos, é a herança daquela terra abençoada, o novo céu e a nova terra, onde habita o amor, onde habita a paz, onde habita a justiça, onde habita a misericórdia. Louvado seja Deus que nos dá essas heranças, que nos dá essas bênçãos, que são inalienáveis, não podem ser transferidas, não podem ser tomadas de nós, são herança de Deus para nós, tão somente por seu amor, por sua bondade, por sua graça e por sua misericórdia. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe sua vida, que você se sinta herdeiro de todas essas promessas e que você possa também compartilhá-las com todos aqueles que estão ao seu redor. Em Cristo Jesus. Amém.